Bom dia! Começando a nossa aula de número 55 e o tema da nossa aula de hoje é o convite da sabedoria. A nossa aula de hoje é baseada em Provérbios capítulo 8 e se você não sabe, nós estamos aqui vivendo o desafio da sabedoria. Como é esse desafio, Pri? É um desafio em que nós estamos nos preparando para o ano de 2022, tá? Peraí, deixa eu baixar aqui. Para o ano de 2022, pensando de maneira sábia. Não adianta a gente planejar, fazer um monte de plano, colocar um monte de meta, se a gente não faz isso com sabedoria e de acordo com a vontade de Deus. Então, por isso que eu tô fazendo aqui no mês de dezembro o desafio da sabedoria com vocês, tá bom? Por favor, me fala aí se você tá conseguindo me ver e me ouvir bem. Gisele tá por aqui. Gi, meu amor, que saudade de você. Um cheiro. Oi, Ju. Oi, Carol. Gleiciane, como é que vocês estão? Nayara, já vi a Lê por aqui também. Fala pra mim se vocês estão conseguindo me ver ou me ouvir bem, tá? A gente tá em Provérbios capítulo 8, no nosso devocional da sabedoria, tá bom? Hoje a gente vai ler vários versículos aqui desse capítulo, então já deixa a sua Bíblia aberta aí em Provérbios 8. Fala pra mim também se essa aqui é a sua primeira vez comigo, que eu quero te dar as boas-vindas, me apresentar pra você, tá bom? Bom dia, Jaque, Marcela, Deia, Castelo 4207. Fala teu nome depois, por favor. Mara, bom dia. Fala aí pra mim como é que vocês estão. Coloca aí pra mim, certo? Seguinte, primeira coisa, coloca se você é aluna novata. Deixa eu pausar aqui. Pronto, ficou melhor. Obrigada, Gi. Deus abençoe o seu próximo ano também, viu, meu amor? Saudade de você. Pronto, Dai já colocou aqui. Obrigada, Dai. Colocou do jeito que a gente gosta, cheio de foguinho, tá? Ai, a Judite, seja bem-vinda. Tayana tá aqui a primeira vez. Gabi, Darlene também. Fala aí pra mim. Lilian, olha só. Você que tá aqui a primeira vez, tá? Eliana, seja muito bem-vinda. Esse aqui é um lugar que nós estudamos a Bíblia juntas e o nosso propósito para estudar a Bíblia não é só ter conhecimento, porque conhecimento você abre o Google, né? Abre aí um livro, pega um monte de coisa e consegue ter conhecimento, coisas intelectuais. O nosso propósito aqui com vocês é desenvolver a sabedoria. Então, se você tá aqui a primeira vez, seja super bem-vinda. Com certeza você chegou aqui através do convite de alguém que te ama muito. Pri, mas é que assim, eu não fui convidada por uma amiga, eu vi um anúncio. Então, se você viu um anúncio, é porque você é muito especial e foi convidada por mim e por Técio, né? Nós procuramos você, filtramos você lá através dos anúncios para que você chegasse até aqui para participar com a gente do desafio da sabedoria, tá? Eu sou a Priscila, sou casada com o Técio, nós somos pais do Azaf e nós temos uma empresa chamada Academia de Vida Abundante. Pri, o que essa empresa faz? O que você e o seu marido fazem nessa empresa? Nós treinamos pessoas, tá? Para serem abundantes, para serem prósperas, para viverem a vida de Deus, tá? Tudo aquilo que tá na palavra. E aí os nossos treinamentos, eles são, né? A gente tem o foco na nossa vida espiritual e também na vida emocional, porque uma coisa está conectada à outra. E se a sua vida espiritual, tá? Se ela não tá bem, se o seu relacionamento com Deus ele não vai bem, todas as áreas da nossa vida, elas não progridem, tá? Então, dentro da nossa empresa, a gente tem vários tipos de treinamento. Você, por exemplo, que tá aqui comigo, no Desafio da Sabedoria, tá participando de um dos nossos treinamentos, que é gratuito, que é esse desafio aqui com você, tá? Então, você pode fazer aula aqui comigo no Insta, pode, né, participar dos nossos canais de aviso. Tem também o meu canal do YouTube, ou você pode também vir participar de um dos cursos comigo. Pri, quais são os cursos que você tem? Eu tenho o Mapa da Fonte e o Clube do Livro, tá? No Mapa da Fonte você vai aprender a como estudar a Bíblia comigo e o Clube do Livro é para aquelas que amam livros. Quem aqui gosta de ler? Quem é igual a mim, que ama ler, ama riscar livros, ama aprender coisas novas, pegar o conhecimento daqueles que já passaram antes, tá? E absorver. Então, o Clube do Livro é pra você, tá? Inclusive, o livro desse mês, deixa eu ver se eu alcanço aqui. Pera lá. Livro desse mês que estamos lendo juntas no Clube do Livro é esse aqui, olha.
Ego Transformado, tá? Tem a lista completa dos livros, eu vou deixar no meu stories depois da live de hoje pra você que quiser pegar. Quem aqui ama ler? Coloca aí. Cláudia, Gliceia também ama ler, então ó, o seu lugar é comigo lá no clube, tá? Certo? Feitas as devidas apresentações, tá bom? Pega aí sua Bíblia. Pega também o seu caderno. O tema de hoje é o convite da sabedoria. A gente vai ler Provérbios, capítulo 8. Eu vou ler com vocês alguns versículos de Provérbios, tá bom? Ó, a Lê, que é minha aluna lá do clube, tá dizendo o seguinte: quem entra nunca mais quer sair. É verdade, gente, o Clube do Livro é bom demais. Sou suspeita pra falar, porque de acordo com meu marido, eu sou a doida do livro, né? Sócia da Amazon, tá? Então, olha só, pega aí o seu material e clica aqui no avião, tá? Esse aviãozinho aqui de papel, pra você chamar as suas amigas pra virem pra cá, pra você compartilhar. E, por favor, faz igual a Laura, tá? Que colocou aí que ela é aluna do Mapa da Fonte. E se você já é minha aluna, coloca aí qual é o seu curso. Tem aluna aqui que é do Mapa da Fonte, tem aluna que é do Clube do Livro e do Mapa da Fonte, coloca aí, tá? Sou aluna do Mapa, como entrar no Clube do Livro. Alcineia, fala comigo depois no direct, que eu te explico tudo. Inclusive, alunos do Mapa, se preparem para o dia 20, né? Dia que a gente vai se encontrar para a aula do nosso livro Ego Transformado, que vai ter uma surpresa muito boa para vocês, tá bom? Bora, Jaque, bora renovar esse negócio, tá certo? Então, olha só. Posso começar? Tá todo mundo organizado? Você já mandou o seu avião? Já pegou o seu material aí, tá? Tudo certinho. É a versão da Bíblia que eu vou ler hoje com vocês, certo? Eu vou ler na versão da minha Bíblia Nova Almeida Atualizada, que é a NAA, que é a que eu indico para quem tá começando a ler a Bíblia. Ela tanto é uma leitura mais fácil, como é uma leitura muito fiel aos originais. E vou usar também a versão da Bíblia, a mensagem, tá bom? Então, bora lá. Provérbios, capítulo 8. Gente, se tiver alguma dúvida aí, não se preocupa que Tess vai respondendo vocês. Ele vai me ajudando, que é o senhor meu marido, tá? E também no finalzinho eu respondo mais dúvidas de vocês. Vamos entrar aqui na nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Esse capítulo aqui de Provérbios 8, ele vai falar da excelência da sabedoria. Quando você chega na metade dele, tá? Ele vai falar sobre o caráter da sabedoria, sobre o que é a sabedoria. E se você prestar atenção, a sabedoria aqui, tá? Ela faz um convite para você. Então, aqui nós aprendemos que a sabedoria e o entendimento são uma expressão eloquente do próprio Jesus. Como assim, Pri? Tudo na Bíblia, gente, tudo no universo, tudo na Terra, tudo aquilo que Deus criou aponta para um lugar. Que lugar, Pri? Para Jesus. Lá em Romanos, Paulo diz que as pessoas que disseram que não conheciam a Jesus, elas não vão ter desculpa, porque toda a criação revela a glória de Deus. E a sabedoria e o entendimento, eles não são diferentes. A gente já estudou sobre a verdadeira sabedoria, tá? E a Bíblia diz que essa sabedoria, ela mostra sobre Jesus, ela fala sobre Jesus. Então, do versículo 1 ao versículo 3, a gente tem aqui o clamor da sabedoria, tá? Deixa eu ler aqui pra vocês. Tô lendo aqui versão da Bíblia, a mensagem, tá? É só colocar novamente. Depois, Laura, depois tu me mandar essa dúvida no direct, tá, meu amor? Ai, gente, importante que eu esqueci de falar. Quando eu falar algo que destrave pra você, você usa os nossos dois emojis, que é o foguinho e a chave, tá? O tema de hoje é o convite da sabedoria. A sabedoria, ela tá fazendo um convite pra todo mundo. Pri, se o convite é pra todo mundo, por que que nem todo mundo é sábio? Por que que tem gente que é tola e tem gente que é sábia? A gente vai entender sobre isso hoje, tá? Então, vamos lá, pega aqui, clica esse avião e vai lá convidar a sua amiga, tá? Isso se chama generosidade, é você pegar aquilo que você está recebendo que é de bom e compartilhar com outras pessoas. Eu já tô aqui fazendo a minha parte, compartilhando com você. Agora você dá continuidade ao ciclo da generosidade e chama outras pessoas, tá bom? Gente, é verdade, olha só, Brena que viu a aula é número 55, viu? Então, bora lá. Por acaso não clama a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz?
A sabedoria se coloca no topo dos lugares elevados, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, junto aos portões, à entrada da cidade, à entrada dos portões, ela está gritando. Então Deus, gente, ele está clamando, tá? A sabedoria, ela está clamando, clamando e clamando. Só que nem todas as pessoas estão com os ouvidos e o coração aberto para ouvir. Quando nós tapamos os nossos ouvidos para a voz da sabedoria e quando nós ignoramos o seu clamor, tá? Nós escolhemos caminhar por um caminho de morte. Não, Pri, eu não escolhi esse caminho de morte, não. Eu escolhi o caminho de vida. Só que não adianta você dizer que ama a Deus e você não obedecer a Deus. Não adianta você dizer que quer o caminho da sabedoria e só falar, não agir nesse sentido. Então a gente precisa abrir os nossos ouvidos, tá? E ouvir o clamor da sabedoria, atender ao chamado dela. Quando você não tem sabedoria na sua vida, o que acontece? Você está fazendo uma viagem com destino certo para o desastre. Eu não sei se vocês aqui já tomaram alguma decisão sem sabedoria, sem orientação de Deus, sem conselho de pessoas mais sábias, pessoas cristãs. Se você já decidiu algo no calor da emoção. Gente, pensa na pior coisa que você pode fazer, é decidir no calor da emoção. Tem um autor, um pastor que fala que ele diz o seguinte: as nossas emoções, elas são passageiras, elas oscilam, elas vão embora, elas se desfazem. Mas as decisões que nós tomamos naquele momento de emoção, elas são permanentes, elas ficam ali, você vai ter que lidar com elas, tá? Então, por exemplo, eu, Pri, já tomei uma decisão que quebrou financeiramente a minha casa, porque eu decidi na hora da raiva. Eu me senti injustiçada, me senti, frustrada, chateada, com o coração assim doído, e adivinha o que aconteceu? Tipo o que a Luciana falou aqui, já decidi e deu tudo errado. Então a gente precisa parar de ficar batendo a cabeça na parede. Então muitas vezes a gente hoje tá colhendo problemas de coisas que nós plantamos ontem. Aí a gente diz assim: nada na minha vida muda, nada na minha vida muda. Deus não faz nada por mim, Deus isso, Deus aquilo. Só que você continua plantando as sementes erradas, tá? Pri, mas hoje a minha colheita tá muito difícil. Eu sinto muito, de verdade. Se por falta de sabedoria, falta de instrução, por algum motivo você tomou decisões erradas no seu passado. Primeira coisa é que você não é essa decisão. Ela não define o seu caráter, não define a sua identidade, não define o seu destino, tá? Então isso é uma verdade que Deus coloca sobre a sua vida. Só que você precisa se levantar, sabe? O choro, Tessa que diz isso, as nossas lágrimas, elas não vão comover Deus. O que muda, o que mexe, o que move no reino espiritual são ações concretas, a gente precisa obedecer. Então, se hoje você vive num tempo difícil e você tem o discernimento, tem a clareza de Deus que esse tempo, ele veio por causa de decisões erradas, hoje é o dia de você parar de lamentar, se levantar e dizer: beleza, Deus, plantei errado, tô colhendo, tô no meio da peia, como a gente diz aqui no Nordeste, mas eu quero mudança na minha vida. Eu quero, Senhor, eu quero plantar sementes novas. E é aí que entra a sabedoria. Porque com a sabedoria, mesmo no meio do caos, mesmo no meio da dor, você pode ter clareza para pensar. A sabedoria, ela vai trazer paz no seu coração, tá? E você vai conseguir raciocinar. Então, a primeira pergunta que eu quero fazer aqui para você é o seguinte: a quem é que você tem dado ouvidos? Você tem dado ouvido às circunstâncias, aos problemas, às tempestades? Você tem dado ouvido às mentiras? Você tem ouvido que tipo de mentor? Esses dias disseram assim: Pri, o que é um mentor? Um mentor, gente, é alguém, tá? Que tem um resultado, que tem uma caminhada em algo que você quer ter. Então, existem mentores que são coaches de saúde, por exemplo, são treinadores. Um personal trainer, ele precisa, para ele ser um bom mentor, ele precisa executar. Quem aqui teria coragem de malhar com um personal trainer, um profissional de educação física, se esse profissional tivesse o corpo todo fora de forma, se fosse uma pessoa que vivesse cansado, vivesse doente, acima do peso, você teria coragem
de confiar a sua saúde nas mãos de uma pessoa dessa, tá? Então, mentor é aquela pessoa que já caminhou e que vai te mostrar como você não bater a cabeça em outros lugares. Então, eu, Pri, aqui, todos os dias estou mostrando para você, através de coisas que eu já vivi, que eu já errei, para você não repetir. Então, as minhas alunas lá do Mapa da Fonte, como é que eu sou mentora delas nesse sentido? Mostrando para elas o caminho para estudar a Bíblia, sem precisar ficar rodando, né? Correndo atrás do rabo como um gatinho perdido, tá? Para elas aprenderem a estudar a Bíblia. Então, a gente precisa filtrar. Quem é que nós temos escutado? A primeira coisa que você tem que escutar é a palavra de Deus. Tem gente que diz assim: ai, Pri, como que eu faço para ouvir a voz de Deus? Eu quero ouvir a voz de Deus. A pessoa acha que a voz de Deus é um anjo. Pode ser, gente, né? Nada impede. Mas a pessoa acha que a voz de Deus é um anjo, é um trovão, é um raio. É um negócio simples. Vamos lá, né? Anota aí no seu caderninho. Receita prática para ouvir a voz de Deus. Abra a Bíblia. Não abra como um baralho, tá? Valendo a Bíblia sequencialmente, como a gente está fazendo aqui em Provérbios. Leia a Bíblia. Ore em cima daquilo que você leu. Então, Senhor, eu vi aqui que eu preciso de sabedoria. Eu não tenho, me ajuda. E isso é Deus falando com você. Sempre que você abre a Bíblia, você abre a palavra de Deus, Deus está falando com você. Então, Deus, ele tem sabedoria para derramar sobre a nossa vida. E aí, olha o que diz, tá? Provérbios, ainda que nesse capítulo eu já li com vocês 1 ao 3, Provérbios 8, o versículo 10 e o versículo 11, tá? Olha só. Prefiram a minha disciplina de vida à corrida pelo dinheiro, e o conhecimento de Deus a uma carreira bem-sucedida, pois a sabedoria é melhor que toda riqueza do mundo. Nada do que desejam pode ser comparado a ela. Pri, o que é uma coisa que nos impede de receber a sabedoria? Isso, gente, está muito claro lá no exemplo quando Jesus fala de Marta e Maria. Marta, ela estava inquieta, ela estava, distraída com muitas coisas. E por causa dessa distração, Marta não conseguia ver aquilo que era principal. Então, um dos maiores problemas, um dos maiores desafios para a gente ouvir o convite da sabedoria é que a gente está muito distraída. Então, o que é comum nessa época do ano que a gente está vivendo? Está todo mundo preocupado com a roupa que vai vestir, com a ceia que vai fazer. Às vezes, tem que fazer foto da família, tem que organizar amigo secreto, tem confraternização para ir, tem que enfeitar a casa, tem que decorar. Tá todo mundo correndo. Ei, e o aniversariante? O que você vai dar de presente para ele? Né? Todo mundo organiza a festa inteira, faz o negócio todo e ninguém tá nem aí pro aniversariante. Então, a gente precisa parar, desacelerar, tirar as distrações do meio do caminho. O que é que ele está dizendo aqui? Que a gente precisa preferir a disciplina de vida, que você precisa preferir estar com Deus. Então, enquanto o mundo todo está correndo, eu e você, nós fomos chamadas para desacelerar. O melhor presente, a maior coisa que Jesus deseja de você hoje é você ficar quietinha na presença dele, tá? Então, a gente não pode ficar correndo atrás de ilusões. Quantas vezes a gente está focado em realizar os nossos sonhos? Qual é o maior erro que eu percebo quando as pessoas elas vão planejar, tá? O ano delas, quando elas vão fazer um planejamento, elas pensam em tudo. Só que em nenhum momento a pessoa chega para Deus e assim, tá, Deus, mas o que é que o Senhor já está fazendo? Olha como a gente é cara de pau, eu me incluo, tá? A gente faz uma lista, monta um quadro, fala de tudo organizado, tudo bonito e chega para Deus assim, tá aí, Deus, abençoa. Em nenhum momento a gente para perguntar o que é que Deus já está fazendo. O que é que eu posso contribuir na obra, naquilo que Deus espera de mim, tá? Então, por exemplo, a gente pega Salmo 37, versículo 4, e a gente diz assim, né? Ele diz assim, agrada-te do Senhor e Ele concederá os desejos do seu coração. A gente acha que Deus é uma maquininha de refrigerante, que a gente nem entende o que é se agradar do Senhor, não, mas a gente quer os desejos do nosso coração. E a gente acha que Deus, tá? Ele vai se adequar aos nossos desejos.
a gente usa o Salmo 37 e sai repetindo com a certeza de que Deus vai fazer o que a gente quer. Mas, gente, onde é que tá isso na Bíblia? Não é isso que esse salmo quer dizer, tá? Então, por que é que Deus vai se revelar mais ainda pra gente se a gente finge que não escuta o que ele já deu? Então, vamos organizar uma coisa aqui, tá? Para quem tá perguntando sobre quem é o aniversariante, nós celebramos no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus. Pri, não é o dia que ele nasceu, amém. Não tem problema. Se você celebra em outra data, se você, né? Isso não é o problema, não é o ponto aqui. Só que eu aprendi com os meus mentores que nós aproveitamos cada oportunidade para falar de Jesus, para celebrar. Então, se você celebra, né, em meados de setembro, se você celebra em dezembro, não tem problema. O mais importante é você proclamar o nome de Jesus. E quando eu falo aqui que tá todo mundo correndo, que tá todo mundo acelerado, é que tá todo mundo pensando no ano novo, todo mundo pensando nas suas coisas, mas não coloca Jesus no centro. O problema da nossa vida, gente, não é uma data, isso é um detalhe. Jesus, ele quer ser honrado. E aí a gente vem com essa de que tá celebrando o aniversário de Jesus dia 25, mas a gente esquece dele, não lembra nem no dia 25 que a gente diz que é o aniversário dele. Jesus, ele quer ser o centro da nossa vida todos os dias do ano, tá? Então é sobre isso que eu tô falando, não é sobre data, não é sobre as comemorações, é o centro. A gente precisa viver para a glória de Deus. E qual é o nosso problema? É que a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Ah, não, mas eu acho que tem que ser do meu jeito, que tem que ser da minha maneira, tem que ser na minha data, no meu jeito de fazer. Então, a gente precisa trazer Jesus de volta para o centro. Jesus, ele é o centro. O seu coração, ele precisa estar alinhado ao coração de Jesus. Não adianta você fazer planos, não adianta você fazer ou não fazer festa. Não é o que você acha. É aquilo que agrada o coração de Deus. E a gente precisa sair dessa caixinha de ficar... Ai, fulano tá errado, cicrano tá errado. Ai, isso aqui tá certo, isso aqui tá errado. Eu acredito nisso, eu não acredito naquilo. Pare de olhar para as pessoas ao seu redor e olhe para a sua vida. O propósito da sabedoria, o propósito de Deus é que ele seja o centro e que você viva para ele. Quem vive uma vida para Deus, quem vive uma vida focada na sabedoria de Deus, não investe o seu tempo e a sua energia pensando nas outras pessoas. A gente traz Jesus para o centro e serve a ele com o nosso melhor, tá bom? Então, vamos lá. A questão dos desejos do nosso coração, qual é o problema? É que a gente quer que Deus se adapte ao nosso plano. Eu planejo tudo, eu faço tudo e depois eu penso se Deus está se agradando ou não. E isso, gente, isso é errado. Isso não é sabedoria. Não é Deus que se alinha aos seus desejos. É você que precisa se alinhar à vontade de Deus. A obra, o plano perfeito de Deus, ele está sendo executado no mundo. E você tem a honra, eu e você, nós temos a honra, o privilégio de participar desse plano. Então, o convite da sabedoria para você hoje é: ei, você quer abrir mão dos seus sonhos para viver os meus? Você quer abrir mão da sua vontade para viver a minha vontade? Então, se você quer, esse lugar é para você, tá? Então, Pri, como é que eu consigo alinhar o meu coração ao coração de Deus? A resposta tá pra gente lá no versículo 13 desse mesmo capítulo. Eu vou ler para vocês em duas versões, tá? Bora lá. Vou beber até uma água aqui. Vai. Clica aqui no avião e chamar suas amigas. Versículo 13, ele vai dar a chave pra gente ter um coração alinhado à vontade de Deus. Peraí que tá aqui. O temor do Senhor consiste em odiar o mal. Eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Na versão da Bíblia, a mensagem, tá? O que é que ele diz? O temor do eterno significa odiar o mal. Eu odeio o mal com todas as forças, o orgulho, a arrogância e a conversa venenosa.
Para você ter um dos propósitos do temor do Senhor, o que é o temor do Senhor, Pri? O temor do Senhor é você conhecer a Deus, amar a Deus cada vez mais e se afastar sobre aquilo que não vem de Deus. Então, o temor do Senhor é que vai alinhar o seu coração àquilo que Deus ama. Pri, eu quero abrir mão da minha vontade, eu quero abrir mão daquilo que não é a vontade de Deus e eu quero viver a vontade dele. Como que eu faço isso, tá? Você faz isso temendo a Deus. Pri, como eu construo o temor do Senhor? Conhecendo a Deus de verdade através da Bíblia. As pessoas, elas estão, no geral, tá, gente? Na nossa cultura, as pessoas, elas vão muito pelo que elas ouvem dizer. Ninguém para checar se aquilo que estão falando é verdade. Sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as notícias e principalmente sobre Deus. A gente para muito, né, para ficar pensando, ai, alguém disse isso sobre Deus, alguém disse isso sobre Jesus, fulano disse isso sobre a Bíblia. Você precisa checar direto na fonte. Existem pessoas que estão sendo enganadas porque elas não se dão ao trabalho de checar as coisas na fonte. Então, pare de ficar ouvindo falar sobre Deus. A gente precisa aprender com Jó. O que Jó disse? Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus, ele quer se revelar a você. Jesus, ele morreu na cruz, ele veio, né, nasceu como um bebê, se fez carne, viveu entre nós, viveu 30 anos ali no secreto, escondido em Deus, teve 3 anos de ministério, curou, fez milagres, morreu, pagou um preço de sangue, ressuscitou para quê? Para que você conheça Deus face a face, tá? Então, nós nos submetemos a Deus e não ao contrário. Pri, o que é que tudo isso tem a ver com o convite da sabedoria? Tem a ver com você viver esse convite na prática. É sobre isso que a gente está falando aqui. A sabedoria convida, você diz que quer receber esse convite, então você precisa viver de acordo com esse convite. Quando você é convidada para um casamento, para uma festa, geralmente tem lá no convite dizendo assim, traje a rigor, passeio completo, tem indicações de como é a roupa que você deve usar, qual é o dia, a hora que você deve comparecer. Imagina você receber o convite e chegar na pessoa um dia antes, na casa da pessoa. Imagina você receber um convite e a indicação de roupa do convite diz que é passeio completo e você chega vestida para uma festa de hula-hula. Você não vai conseguir entrar nessa festa. Então, para você viver o convite da sabedoria, você precisa se adequar para entrar na festa de quem te convidou. E, Pri, mas isso não está na Bíblia, tá? Assim, existe uma parábola que Jesus conta que foi feita uma festa de casamento, o pai do noivo, o dono da festa convidou muitas pessoas, ninguém quis ir. Depois ele disse para os servos irem convidando os bêbados, os pobres, aqueles que ninguém aceitava e todo mundo entrou. E no meio desses tinha uma pessoa que não estava com roupa adequada. O que foi que aconteceu com aquele homem que não estava vestido adequadamente para a festa? Foi colocado do lado de fora da porta, no mundo de trevas, onde há choro e ranger de dentes. Então você precisa se preparar para esse convite. Você precisa se vestir adequadamente a sua vida, os seus atos, o seu comportamento. Então, qual é o nosso problema? A gente ama as promessas. Qual é a promessa, Pri? Para quem tem o temor do Senhor. Tá lá no versículo 14. O meu conselho é bom, essa é a minha função. Eu dou entendimento e novas forças para viver. A gente ama as promessas. Não sei você, mas na minha Bíblia eu vou marcando todas elas de verde, vou deixando tudo pintadinha. Mas, não existe promessa aonde há quebra de princípio. Quando você acredita nas promessas, mas você quebra os princípios, aquela promessa, ela fica ali travada na sua vida, tá? Então, nós não podemos ser assim. A gente precisa amar e viver a palavra de Deus por completo. Quem aqui, alguma vez na vida, já pulou um livro na Bíblia porque achou chato? Eu já. Eu tentava enganar minha mãe, tentando pular números, tentando pular Levítico, Deuteronômio, ou algum dos profetas, livros que eu não lia. Mas deixa eu dizer uma coisa pra você. Se Deus não quisesse que você lesse o livro de Números, ele não teria colocado na Bíblia. Se está na Bíblia, como diria
A senhora minha mãe é chata, eu dizia pra ela. Ela dizia assim pra mim, tá na Bíblia? Eu dizia, tá, é pra ser lido, tá? Então, você precisa ver a Bíblia como um todo. Pri, quais são esses princípios da palavra? Tudo que tá aqui, gente. Tudo que está aqui é verdade, é luz para a nossa vida, é alimento. A gente precisa ler a Bíblia como um todo e não ficar selecionando. Sabe, você às vezes reclama do seu filho que cata as coisas do prato, mas você está fazendo igualzinho na Bíblia. Esse versículo aqui eu gosto. Não, esse aqui é antigo, ultrapassado, vou pular. Isso daqui faz sentido, isso aqui é ótimo, essa promessa. Não, esse mandamento aqui, isso aqui é antigo, não é para hoje não. Então, a gente fica selecionando, tá? Com a sabedoria, a gente vai receber o quê? Prudência, discernimento e conselho, tá? Então, presta atenção. Deus, ele tem coisas lindas para a sua vida. Ele tem planos de vida. A Bíblia diz que os planos de Deus para a nossa vida, eles são planos de paz, planos de um futuro próspero, para nos dar um fim de amor, algo que nós desejamos. Mas você só vai viver esses planos se você se submeter à vontade de Deus. Deus, ele não vai revelar mais coisas para a sua vida se você não obedece num pouco que ele já te deu hoje. Então, eu sempre repito aqui com vocês. Não adianta você querer cozinhar, você querer fazer coisas mirabolantes se você não faz o básico. Você precisa ter a base, ter o fundamento. Então, obedece naquilo que Deus já te mandou obedecer. E aí lá no versículo 32, já no finalzinho desse capítulo, pra gente ir pro final da nossa aula, ele diz o seguinte. Vou beber uma água. Clica aqui no avião. Bora lá. Clicou no avião. Olha só o que ele diz no final desse capítulo, tá? Então, ouçam com atenção, meus amigos. Como são abençoados os que adotam os meus caminhos. Qual é o caminho, Pri? Da sabedoria. Façam a escolha certa. Sigam os meus conselhos e não desperdicem a sua vida tão preciosa. Abençoado o homem, a mulher que me ouve e que está sempre na expectativa de me ter como companheira. Ei, quem é que tem sido a sua companhia? Presta atenção. E que se mantém alerta para o que eu digo, pois quem me encontra a verdadeira vida e conquista o coração do Eterno. Mas quem me rejeita comete violência contra si mesmo, e quem me despreza quer a própria morte. Então você precisa fazer a escolha certa. Qual escolha você vai fazer hoje? Você vai escolher ouvir o convite da sabedoria e viver aquilo que a sabedoria te ordena, ou você vai continuar fazendo aquilo que você quer? Você vai ouvir o chamado de Deus e você vai ler, vai estudar a Bíblia, ou você vai continuar insistindo em bater a sua cabeça na parede e fazer tudo do seu jeito? Você tem total liberdade. O meu marido que está aqui, ele diz, gente, ninguém é obrigado nem a ir para o céu. Porque às vezes as pessoas chegam assim, né? Ai, pastor, o que o senhor acha de tal coisa? O que o senhor acha que eu posso fazer no meu casamento? A gente vai, abre a Bíblia e diz assim, olha, a Bíblia diz que você tem que fazer isso assim, assim, assim. Mas eu acho que eu não vou fazer não gosto disso não. E aí, gente, você tem total liberdade, você é livre para escolher ouvir o convite da sabedoria ou não. Mas entenda que existe um preço a ser pago. Todas as escolhas que você faz, até a escolha de ficar parada, ela custa algo. E algumas coisas você já está pagando o preço hoje, outras coisas você vai pagar lá na frente, então a gente precisa atentar. Por que você vai esperar mais tempo para consertar aquilo que precisa ser ajustado na sua vida? Para que você vai esperar mais dias para dizer assim, não? Tem gente que diz assim, né? Cai na ilusão. Quando chegar 2021, eu vou organizar minha agenda e Deus vai ser a minha prioridade. Ei, Deus, ele precisa ser a sua prioridade hoje. Quem garante para você que eu e você, nós vamos chegar até o final desse ano vivas? Quem garante que Jesus não volta daqui a pouco, não abrir e piscar de olhos? Você precisa trazer Deus para o centro da sua vida hoje. Não deixe para depois. Pris, Deus já está no centro da minha vida, amém.
Você precisa começar a plantar as sementes certas hoje. Para com esse negócio de, 1º de janeiro eu começo tal coisa. 1º de janeiro eu vou começar a ler a Bíblia com os meus filhos. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Comece a plantar a semente hoje. O ano que vem, aquilo que você vai viver, no próximo ano, ele está sendo construído hoje. Se hoje, agora, você não toma a decisão certa, quem é que sabe como vai ser? A Bíblia diz o seguinte: no tempo que se chama hoje, enquanto as portas estão abertas, enquanto a mão de Deus está estendida, ouça o chamado de Deus e atenda, porque vai chegar o dia em que as pessoas vão procurar sabedoria, vão procurar por Deus, vão procurar consolo e não vai mais encontrar. Então não fique adiando a obediência. Tem gente que diz assim: não, eu já sei o que Deus me mandou fazer. Eu tô só esperando. Não, eu tô só esperando tal coisa. Eu tô só esperando ter isso. Eu tô só esperando ser promovida. Existem coisas na sua vida que estão travadas, porque você tá nessa vibe de eu estou só esperando isso. Obedeça hoje com aquilo que Deus te mandou fazer hoje. Ai, prima, está doendo. É normal, gente. Vai doer mesmo, tá? Então, você tem a opção de encontrar a sabedoria, de receber, de encontrar a vida e o favor de Deus, ou você tem a opção de rejeitar a sabedoria, de viver no pecado. E na versão da Bíblia a Mensagem, ela diz o seguinte, olha só, mas quem peca contra mim violenta a própria alma. Todos os que me odeiam amam a morte. Pri, eu não odeio a sabedoria. Mas será se você não está ferindo o seu coração porque você está decidindo viver de acordo com as suas emoções? Será se você não está ferindo o seu coração porque você está vivendo baseada em algo que aconteceu no seu passado e não na palavra de Deus? Mas Pri, tá doendo. Eu sei, gente. Só que não existe cura longe de Deus, tá? Então, quando você rejeita a sabedoria, você traz violência, você violenta a sua própria alma. Você fere a si mesma. E qual é o problema? Pessoas feridas ferem as outras pessoas. Você vai ferir quem está ao seu redor. Se você está com o coração ferido, você vai estar ferindo o seu marido, os seus filhos. Você vai fazer o que é? Por que Provérbios ele diz que a mulher tola, ela destrói o lar com as próprias mãos? Porque ela começa se autodestruindo e depois ela vai destruindo tudo que está ao redor. É porque ela quer? Não. Mas é porque ela não decidiu ouvir a voz da sabedoria. Então, até quando a sua alma, o seu coração, vai ficar sendo destruído por causa da sua falta de sabedoria? Até quando a sua falta de prudência vai fazer com que você se coloque em problemas que você não precisaria passar e ainda racha a sua família junto? Gente, eu sou a prova viva de que uma esposa tola, ela traz muito problema para a casa dela. Eu vivia me metendo em confusão e eu arrastava a minha casa inteira nisso. Então você precisa aprender a ser uma pessoa prudente. O preço que a gente paga sem a sabedoria, ele é muito doloroso. Eu não estou falando isso aqui para vocês da boca para fora. Eu estou falando como alguém que já pagou o preço. E aí, de novo, você decide se você quer continuar no caminho da imprudência ou não, tá? Você pode ouvir o clamor da sabedoria hoje ou continuar com a sua razão. Tem gente que escolhe ter a razão. Tem gente que escolhe ouvir a voz da sabedoria e reconstruir a vida. Tem gente que tá ali, apegada. Eu tô certa. O certo é ao meu lado. E aí, você vai morrer com essa certeza segurando na sua mão e com a outra mão destruindo tudo. Então, presta atenção. Atende o convite da sabedoria. E aí, gente, cada escolha que você faz tem um preço. Pri, entendi o convite da sabedoria, entendi que eu estava plantando as sementes erradas. Como eu faço para resolver esse problema, esse caos que está aqui hoje? Você precisa selecionar e plantar as sementes certas. O que a gente precisa para selecionar? A gente precisa de discernimento. Pri, aonde é que tem discernimento? Aonde é que eu acho esse discernimento? Na Bíblia, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, tá? O preço para se obter a sabedoria, gente, ele não é barato. Tem uma frase de um autor que eu não me lembro agora, que ele diz o seguinte: é justo que tem um preço muito alto aquilo que é muito valoroso, que custe caro
tá? Então, às vezes, a gente chega questionando preço das coisas, valor de serviço das pessoas. Ei, né? A gente precisa entender que cada coisa tem um valor, cada coisa tem um preço. E o custo da sabedoria, ele é alto. Só que 99,9% do preço da sabedoria, que é caríssimo, que seria inacessível, já foi pago lá na cruz. Jesus já morreu para que você tenha o Espírito Santo e junto com ele a virtude da sabedoria seja derramada na sua vida, tá? Mas aí, Pri, se Jesus morreu, eu já aceitei, o Espírito Santo mora em mim, por que eu continuo sendo tola? Porque você não vive aquilo que a gente falou aqui na live toda, tá? Então, o preço para se obter a sabedoria não é pouco, só que a recompensa é grande. E aí você escolhe se você quer pagar o preço para ter sabedoria ou se você quer pagar o preço da tolice. Tudo que você faz, toda escolha na sua vida, ela tem um preço, tá? Então, você precisa alinhar o seu coração ao coração de Deus. É esse aqui o segredo. É você parar de viver do seu jeito para viver do jeito de Deus. E aí, eu separei aqui 4 coisas para você viver do jeito de Deus. Alinhar o seu coração. Como? Busque a Deus. Pri, essa frase é uma coisa assim muito espiritual. Me diz na prática. Como diz a minha aluna Lê, vitamina BO. Você vai buscar Deus como? Bíblia e oração. Você vai alimentar a sua mente com o estudo da palavra. Não é para ficar com negócio de, né, no raso, lendo só o que gosta, não. Você precisa mergulhar na Bíblia, conhecer a Deus de verdade. E isso alimenta a sua mente, alimenta a sua alma. E você precisa ter uma vida de oração. Então, a primeira coisa é que você vai buscar a Deus. E nesse buscar a Deus vem a segunda coisa, que é conhecer o caráter de Deus. Pare de ficar ouvindo o que as pessoas dizem sobre Deus. Ah, porque Deus é assim, Deus é assado, Jesus é isso, Jesus é aquilo outro. Você vai ficar confusa, você precisa ir na fonte. Por isso que o nome do meu curso é Mapa da Fonte. Você precisa ir na fonte e procurar a informação correta. Conhecer a Deus através da palavra. Buscar e conhecer a Deus de todo o nosso coração, como fala em Oséias. E esse buscar, gente, ele tem esforço envolvido, tá? Você precisa também viver pelo padrão do céu. Às vezes a gente está nivelando a nossa vida por baixo. Pri, como que eu faço para viver o padrão do céu? De novo, Bíblia, tá? E você precisa, e aí depois disso você vai desfrutar dos frutos que Deus vai produzir na sua vida. Mas Pri, tu falou tanto aí da Bíblia, eu não consigo ler a Bíblia, eu não sei para onde é que eu vou. Eu já decidi que eu quero a sabedoria, mas eu não sei como fazer. Então, meu convite para você hoje é que você me deixe ser a sua mentora no estudo da palavra de Deus e venha ser minha aluna no Mapa da Fonte. Porque lá eu vou conseguir pegar a sua mão e passo a passo te ensinar sobre como você faz um estudo da Bíblia com intenção, com amor, para que isso entre no seu coração e transforme a sua vida. Não deixe para escolher o caminho da sabedoria amanhã. Amanhã, gente, pode ser tarde, tá? Então, o meu convite para você hoje, o convite da sabedoria, o convite de Deus para a sua vida hoje é: abra mão do que você acha, abra mão da sua vontade e venha viver a sabedoria. Se você quer, né, me ajuda, além do que a gente já tá vendo aqui, vem pro Mapa da Fonte hoje, tá bom? E é isso, tá? Esse é o capítulo de Provérbios, é isso que ele ensina, esse é o convite. Amanhã a gente vai ver sobre o banquete da sabedoria. O que é? Pri, eu aceitei o convite, eu fui estudar a Bíblia, eu fui buscar de Deus, tá? E aí, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou encontrar? Você vai encontrar um banquete que vai ser apresentado ao seu coração e à sua alma, tá? Então, como a Tassi está lembrando aqui, a gente precisa buscar a Deus enquanto nós podemos achar. Bora lá fazer o nosso print de hoje. Eu vou fazer o print com caderninho para vocês lembrarem de anotar. Bora? E depois você compartilha nos seus stories e me fala o que você tá achando do nosso desafio, tá bom? Faz o print. Printou? Ó, todos os dias a nossa live começa 10 e 7 da manhã.
de segunda a sexta-feira, tá bom? Então, Deus abençoe vocês. E quem decidiu que vai ser minha aluna no Mapa da Fonte hoje, vem, porque tem bônus, tem presente lá pra vocês. Você tem muita coisa pra aproveitar, mas você tem que correr pra vir hoje ainda, tá? Lá no meu direct eu tiro todas as dúvidas de vocês, tá bom? Quem tem dificuldade, pra quem é que é o Mapa da Fonte? Pra quem tem dificuldade de ler a Bíblia, dificuldade de entender a Bíblia e para quem não consegue viver aquilo que está escrito na Bíblia, não sabe como aplicar, tá bom? Então, beijo, Deus abençoe vocês e amanhã, 10h07, nós voltamos, tá bom? Beijo!